Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 107. Hoje a gente vai falar sobre as promessas de ano velho, o que a gente faz com aquilo que a gente deseja, o que a gente faz com aquela versão que acena, né, para nós à distância, que é uma versão sua, 11, 12 meses mais jovem, 11, 12 meses menos experiente, que não tinha colocado no papel as páginas, né, os textos, os parágrafos que nos últimos 12 meses você colocou. Ou seja, é um sujeito que aprendeu para o bem e para o mal, que envelheceu um ano, que cresceu um ano, que esqueceu também um tanto e que chega aqui no mês de dezembro e é convidado a se fazer essa pergunta, né? O que a gente fez, né, desse ano, como que a gente pode avaliar isso, como que a gente pode fazer uma auscultação desses 12 meses para o seu bem, né? E não só cair nessa tentação de olhar para frente e muitas vezes incorrer nos mesmos erros, né? Porque é o que acontece quando a gente não vê as nossas repetições, quando a gente não analisa, né, aquilo que a gente queria e por que eventualmente aquilo que a gente queria não se realizou, né, a gente corre o risco de voltar, né, a tropeçar na mesma pedra, cair no mesmo buraco. Então, sem mais delongas, olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Eu tive a sorte em janeiro de 2024, eu acho que alguns outros anos eu fiz isso também, de escrever para mim mesmo, né? Tem um post do dia 1º de fevereiro, se você está chegando ao Prelo pelo e-mail, eu deixei um link desse post, e eu acho que foi um post legal, assim, porque nele eu digo o que eu pretendo que seja a minha rotina para 2024. Né? Eu vou ler para você e qual que é o objetivo? Que a gente pense, né, o que pode nos acontecer ao longo de um ano, né? Que sobressaltos, que sustos a gente pode ter. E eu acho que falar sobre esses sustos e sobressaltos, ele nos prepara, né? Falar, conversar, nos prepara para que a gente possa lidar de outra maneira quando isso acontecer de novo, entende? Então, eu acho que tem uma importância, né? E a gente vem falando dessa importância de cuidar dos processos, cuidar desses detalhes dos processos, fazer uma arqueologia própria, pensar nesses ritmos, nessa própria percepção, né, da criatividade. E, bom, post de 1º de fevereiro eu dizia assim: minha rotina para 2024, algo que já segui mais ou menos em 2023, eu acordo às 6, preparo o café para minha companheira, para mim, ela sai às 7 e começa a trabalhar. E eu começo a trabalhar. Escrevo todos os dias das 7 às 9. As leituras para o livro precisam se encaixar aí, mas quero ver se escrevo durante pelo menos 1 hora todo dia. Corrido à academia até as 10h30, fico liberado às 11, né? Das 11 às 13, preparação de aulas, conteúdo para as redes, gravação, etc. Almoço, uma siesta, quando é possível, e na parte da tarde, e-mails, planejamento, aulas ao vivo, reuniões, diálogos com a equipe, etc. Termino às 4h30. Entre 4h30 e 5h30, piano. 5h30, tempo de telefone. Tentar dormir bem todas as noites, né? Qual que é o sentido dessa rotina? Introspecção, criação, formulação de ideias pela manhã, e na parte da tarde uma dimensão de troca, publicação, transmissão e fisionomia, né? Algo que o Roland Barthes chamou de idiorritmia. A gente já falou sobre isso em algum outro episódio do Prelo, sem dúvida, não é mesmo? E a exceção a essa rotina são as férias, quando eu interrompo qualquer regularidade. Ou durante a semana do romance, né, que costuma acontecer num período fixo do ano. É fácil de saber, de prever, etc.
Tinha uma coisa que me atrapalhava em 2023 e que, aí eu vou escrever, claro, ali em janeiro de 2024, e que eu devo ajustar, que é a hora de cozinhar. Eu adoro cozinhar, a atividade me acalma, me deixa num estado de espírito mais leve. Picar, refogar, fritar, assar é uma jam session. Gosto de estar de pé, porque trabalho muito sentado. O problema é que se cozinho na hora do almoço, acabo me atrapalhando com as outras atividades. A novidade então seria transferir a atividade de cozinha para amanhã do domingo ou parte da noite. Eu quero provar dessas técnicas de planejamento semanal de pratos, o que sempre fiz de modo intermitente e meio desorganizado. Pois é, esse era o Thiago do ano novo, que tinha que era mais jovem, e agora é um sujeito que já não é jovem, né? E que, enfim, o que aconteceu, né, ao longo desse ano e qual é a satisfação que eu posso dar para mim mesmo com relação a isso? Bom, isso de acordar às 6, preparar o café, cortar uma mamão, colocar um pão de queijo no forno. A minha companheira trabalhava numa escola, né? Isso se deu, né, durante quase a totalidade do ano de 2024. E então é isso que eu fazia. Eu acordava às 6, ela ia para o banho, eu preparava o café da manhã para nós dois, né? Eu comia menos do que ela, porque para mim é muito cedo e eu vou passar esse tempo em casa, então eu posso comer mais tarde um pouco. E ela saía e eu escrevia das 7 às 9. Isso eu consegui fazer. Foi algo que eu consegui fazer, que é mais ou menos simples, né? Quando você consegue se organizar de manhã. Claro que há exceções, né? É claro que tem alguns momentos em que, por exemplo, teve as ocasiões em que eu tive que estar cedinho numa livraria para gravar o curso de poesia do canal Escrita Criativa com Tarso de Mello e a equipe de filmagem. Nesse dia, evidentemente, eu não estava escrevendo, né, na parte da manhã, né? Eventualmente, uma ressaca, e aí nessa ressaca eu tinha que acordar cedo, mas aí eu ia de forma mais morosa, eu ia começando o meu dia, às vezes às 7 eu estava fazendo café, ia meio que me aproximando pelas beiradas. No fim das contas eu estava escrevendo, trabalhando, o dia estava funcionando e tudo bem, com raras exceções, né? A coisa da corrida e da academia eu sigo bem, assim, eu consigo fazer das 9, 9h30 e aí eu vou até umas 10h30 mesmo. Hoje, por exemplo, eu acordei, eu fui para academia umas 8h20 e cheguei em casa umas 9h20, né? Foi isso, E aí, só que eu realmente tomo meu café da manhã nesse retorno, né? E aí eu tenho um tempo de café da manhã, tenho um tempo de banho e tal. Então, essa coisa das 11 às 13 nunca é perfeita. Então, em geral, eu costumo almoçar um pouco mais cedo, né? E esse tempo é muito estreito, então ele acaba tomando a parte da tarde. E aí o que acontece? Eu falo que vou terminar às 4h30. Meu dia não termina às 4h30, né? Eu queria que terminasse às 4h30. E essa ideia do piano, em janeiro eu comprei um piano, eu já tinha feito alguns anos de aula quando eu era jovem, a ideia era retomar e ter essa rotina do piano com música e tal. Não deu certo isso, não rolou, não funcionou. Não consegui introduzir o piano na minha vida, a música na minha vida. Não deu. Assim como também não deu para... esse lance da cozinha continuou uma confusão. Continuou difícil de implementar, de fazer, né? Tem semanas que eu tô super no pique de cozinhar, tem semanas que eu não tenho nenhuma vontade de cozinhar, né? E aí eu acabo me virando, acabo improvisando, sabe? E fico às voltas com isso aí, né? Mas o dia acabava quando toca o sino aqui da igreja do lado, da minha casa, às 18 horas. Todo dia às 18 horas toca o sino de uma igreja aqui perto. E é bem nesse horário, quando o dia já começa a minguar e já começa a ficar mais escura a sala, que eu falo, nossa, legal, bacana, já é hora de parar, já é hora de dar uma tranquilizada, de desacelerar,
né, de bater um papo, de, né, ver o que está acontecendo, qual que é, do que está se falando no noticiário, etc. Né? Aí o dia começa a escoar, né? E eu costumo dormir cedo, né? É algo que eu era muito noturno antigamente. Eu virei desde 2016. Eu me separei de uma ex-namorada e ela era muito noturna, ela era muito da cerveja e tal. E quando a gente separou aquilo, eu tinha que terminar um doutorado, né? Foi 2016, eu acho. Tive que concluir um doutorado e aí não tinha outra. Eu tinha que acordar mais cedo, eu tinha que escrever. Então eu acordava muitas vezes antes do dia, antes de amanhecer e escrevia. E gostei muito desse esquema novo, dessa rotina, né? E já tem quase 10 anos que eu sou matutino e eu tô mais do que nunca, né? Ontem eu acabei dormindo, cochilando no fim de um filme que não estava muito bacana, não estava assim tão divertido. Mas é isso, às 6 horas, 6 e meia, eu desperto, às vezes às 5h40, sem despertador, né? Não coloco o despertador, porque eu penso que se algum dia eu estiver particularmente cansado, não vai ajudar em nada na minha criatividade eu ficar me esforçando para tá desperto. Eu acho que o sono é muito importante. Já tem pesquisas e mais pesquisas que comprovam isso, que a gente tem que cuidar do sono. O sono ele é reparador, a gente, né, sai dele evidentemente renovado, né? E é isso. O piano saiu, mas no segundo semestre de 2024 entrou uma atividade que foi muito difícil de tocar em paralelo às outras que eu faço, né? Que foram as aulas de francês, né? Eu retomei o francês, e aí não são só as aulas, né? Você tem que estudar um pouco, embora eu não seja o aluno, eu não seja tão empenhado como eu gostaria, me sinto um pouco mal em relação a isso, e não gosto de me sentir atrasado na coisa, assim, sabe? De me sentir para trás. Mas acontece, né? Todo não se pode, como dizem ali no Uruguai, na Argentina, todo não se pode, não se pode tudo, e tudo bem, né? Então, assim, consegui, acho que vou ser aprovado, né? No final desse módulo do B2, do B2, módulo 8, que é um médio avançado, embora eu me sinta ainda muito despreparado, porque eu fiquei 20 anos sem estudar francês. 20 anos. É de surpreender que houvesse alguma coisa, alguma memória, né? É muito curiosa a memória, né? As coisas que a gente lembra, as coisas que a gente esquece, né? E basicamente a semana tem sido mais ou menos aquilo que eu me propus, com essas variações que eu disse. Das 7 às 9, escrita. Das 9 às 11, academia, banho. Das 11 a meio de meia, a ideia é alguma leitura, é adiantar alguma coisa do trabalho, estudar francês. Meio de meia, 2h30, o almoço. E das 2h30 às 18, o trabalho, né? Qual foi o resultado disso e quais foram os sobressaltos desse movimento, né? Meu arquivo do Scrivener, que é o aplicativo que eu uso para escrever, registra que eu escrevi desse meu livro novo 25 mil palavras. Teoricamente seria quase a metade, né, do livro. Mas ali dentro tem trechos de recomeços. Eu comecei esse livro muitas vezes. Foi muito difícil achar o tom desse livro. Só agora eu considero que eu encontrei o tom desse livro, né? Então, tem coisa, por exemplo, que eu estou reescrevendo, sabe? E eu não tenho problema de dizer que eu posso cortar alguma coisa. Claro, até o final do ano talvez eu tenha escrito mais umas 4.000, 5.000 palavras, né? Eu tive uma recaída. Teve uma época que eu vou contar desse ano que eu quis transformar essa não ficção que eu estou escrevendo numa ficção. Falei, nossa, eu acho que isso é uma ficção.
E eu eu escrevi umas 5.000 palavras nessa toada e também voltei a descobrir, não é por aí. Esse personagem não tem o que fazer aqui. Eu não sei o que fazer com esse cara. E é muito louco, porque tava bom o começo do livro. Eu me sentia bem com aquele livro. Mas não tinha, o livro não existia, não tinha história, né? Então 25.000 palavras do livro de não ficção, mas 5.000 dessa tentativa frustrada, que é um texto bom, eu gosto dele, não sei se eventualmente eu vou fazer algo com ele. Ao longo desse ano eu escrevi 40 crônicas de escrita, né, que se você acompanha o canal já desde janeiro você acompanhou. Alguns e-mails que eu não publiquei também, isso dá mais umas 18.000 palavras, né? Ao todo acho que a gente está aí com umas 50.000 palavras, é quase um livro escrito, mas de diversas coisas. Teve um texto que eu escrevi no mês passado, por exemplo, que não foi para lugar nenhum, que é um texto que eu escrevi numa madrugada, depois fiquei revisando no dia seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, e às vezes a gente tem isso, né? Tem, vamos dizer, missões paralelas, missões side quests, né? Que a escritor e o escritor se propõem. E muitas vezes a gente não sabe para que serve aquilo, né? Mas é importante mesmo assim que a gente acompanhe esse espírito, sabe? E aquilo tinha umas 3.000 palavras, esse texto. Provavelmente eu escrevi algum outro texto aí no meio do ano, que eu não me lembro agora. Mas foram 19 episódios do Prelo aí, a contar, né, os episódios desse último mês. E nesse tempo, pelo menos até agora, 45 livros lidos, né? Considerando que alguns eram bem grandes. Por exemplo, Charlotte Brontë, Jane Eyre, que tem... isso. Teve leituras que me tomaram 3 dias, teve leituras que me tomaram 1 mês, né? E que aí eu tentei, vamos dizer, ler junto com outros livros e tal, né? É isso, a gente tem um projeto e eu acho que o momento mais difícil é quando você não sabe o que esse projeto vai ser, né? No que ele vai se tornar, o que ele vai virar. A coisa começa a ficar muito bacana, muito bonita, quando você já sabe o suficiente para poder estruturar esse livro, para entender mais ou menos o que vai acontecer em cada capítulo, qual que é o tema que você vai abordar em cada capítulo, no meu caso específico da não ficção. Então, por exemplo, de fevereiro a abril, eu sabia que eu tinha uma lista de livros que eu estava lendo, estudando, ensaiando, e rabiscava qualquer coisa no caderno, ia escrevendo, ia ensaiando esse começo de livro algumas vezes, não sabia muito para onde eu ia, né? Então eu li muito e eu fiz um experimento interessante, que foi ler um livro e ler a bibliografia citada por esse livro, né? Tinha um livro que era particularmente que tinha a ver com o meu tema, pelo menos naquela concepção que eu tinha original do começo, depois mudou isso, que é o Contra os Filhos, da Lina Meruane. É um ensaio muito bacana, um ensaio brilhante, que conversa com outros livros, como eu disse. Então conversa com Virginia Woolf, Ibsen, a Pagu, nossa autora militante, né? Feminista. E aí o que aconteceu? Eu fui... Jane Austen, Charlotte Brontë, etc. O que aconteceu? Eu li o Contra os Filhos, reli, na verdade, eu já tinha lido há alguns anos, e era um livro que eu queria reler, achei muito bom. É muito bom reler. Muito bom reler. E o Contra os Filhos citava Virginia Woolf, o Ibsen, Pagu e tal, Casa de Bonecas, né, do Ibsen. E eu fui lendo esses livros, né? Eu fui lendo as referências, né? Eu fui fazendo uma investigação vertical daquele livro que eu estava lendo, que era o livro da Lina Meruane. Eu vou colocar a referência aqui na descrição do episódio, tá? E aí, por exemplo, eu fui na Virginia Woolf, no Um Teto Todo Seu, e ela cita, aí sim, ela cita Jane Austen, ela cita Charlotte Brontë, ela cita as irmãs Brontë, ela estuda a condição da mulher no século XIX, da escritora, da artista, né? E é um ensaio incrível, fantástico, né? E aí o que eu fiz foi ler a Charlotte Brontë, né? E aí, claro, depois de um dado momento eu falei, nossa, não, me cansei
desse exercício, dessa investigação. Mas foi muito interessante. A gente aprende muito quando a gente convive dessa forma, vamos dizer, mais arqueológica com os livros, né? Aí o que aconteceu? Entre maio e junho, foi essa tentativa de transformar a não ficção numa ficção, né? Como eu disse, eu comecei muito entusiasmado, a coisa deu uma miada com o tempo, né? E aconteceu algo nesse tempo que foi a notícia da morte do Paul Auster. Paul Auster, que foi para mim uma espécie de pai literário, assim, sabe? Um pai platônico, no sentido de que, claro, eu nunca conversei com Paul Auster, mas Paul Auster era um sujeito que na minha juventude, nos meus anos de faculdade, quando eu não tinha nada publicado, eu olhava para ele, eu lia muito tudo que ele escrevia, né? E falava, nossa, eu quero ter essa vida aqui, ó. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero escrever romances, sabe? Eu acho esse cara muito interessante. Ele fazia cinema também, escrevia roteiro para cinema, né? Eu gostava do clima dos livros dele, eu gostava do ambiente, né, que tinha esses livros, né? E que ficaram meio... É duro falar datado, porque não ficou, porque os livros são muito bons. Mas tô falando aqui de 98, né, 99, fim do século, fim do século XX, onde as pessoas fumavam, né? Ele tem um filme chamado Smoke, Cortina de Fumaça, que se passa numa tabacaria, tem o Harvey Keitel, tem aquele cara lá, esqueci o nome dele, do outro, tem um outro ator, tem Mia Sorvino, grandes atores e atrizes assim participaram desse filme do Paul Auster. E eu lembro de assistir esse filme e fumar na sala de cinema. Tinha Cinesesc na época, você tinha um café em São Paulo, você podia fumar, você podia beber, então eu estava com amigos, né? E a gente, né, tava lá intelectualmente fumando e bebendo e vendo filme, lendo os livros e havia esse ambiente, esse clima que me marcou muito. Então, quando eu fico e fazia tempo que eu não sabia do Paul Auster, não sabia nada dele, não estava muito a par do que ele escreveu nos últimos 10 anos, né? Eu fiquei sabendo que só depois que ele teve esse filho que morreu jovem de overdose, fiquei sabendo do câncer do Paul Auster, né? E eu senti uma nostalgia muito forte dos meus primeiros anos, né? Eu tentei, de algum modo, uma sensação de saudade mesmo, de tentar voltar para alguma coisa mais simples, né? E eu estava convivendo já há algum tempo com uma vontade de desistir de alguma coisa. Eu estava com um desejo de desistir de alguma coisa, de algum tipo de ambição, de um caminho que não se revelou o meu caminho. Eu senti uma certa náusea disso, que é uma normalização que está rolando na literatura, de fazer livros para quem não gosta de ler livros, né? Esse uso mercadológico que muitas vezes se faz de lutas, né? De demandas por escritoras e escritores, algo que se tornou uma espécie de surto ambicioso, né? E me deu me deu esse cansaço, essa estafa, sabe? Uma vontade de desistir disso, de participar disso, né? Eu achava e continuo achando que muitas vezes isso que a gente chama de mercado literário brasileiro e nos parece muito provinciano, assim, muito conservador, né? E até mesmo alguns editores, algumas editoras que procuram ser mais arrojados, muitas vezes parecem emular algo que já viram em outro país, né? E com outros autores e tal. Então, eu tenho, claro, 20 anos, pelo menos 20 anos, né? Na verdade, 20 anos de publicação. Então, eu vou enxergar a coisa de uma forma que não... Sei lá, eu já vi de tudo, né? Aquela história. Eu já vi de tudo. Mas isso não quer dizer nada também, tá? Assim, eu continuo me espantando, né? Eu continuo me espantando, mas eu acho que tudo isso serviu um pouco para eu poder, né, refazer esses meus princípios de não conversar dentro de panelas,
né? De grupinhos, né? Fechados, não falar com essas panelas, né? Seja essa panela um meio acadêmico, seja um meio jornalístico, né? Nem Vila Madalena, nem participar de Game of Thrones editoriais, né? Não tomar partido, porque nenhum partido desse jogo me agrada muito, né? Eu acho que a literatura ela é feita muito dentro disso, mas não é algo que, vamos dizer, restringe a literatura. Ela é muito mais do que isso, então eu prefiro estar nesse mais além aí. Mais além do princípio do prazer, mais além disso tudo, né? E acho que tem coisa muito mais forte por aí, né? Eu acho que um pouco retomando essa ideia do Paul Auster, né? Eu acho que vamos dizer, essa ideia do sujeito. Esse ano eu tive a chance, a oportunidade de, faz 2 semanas isso, de ver a montanha mais alta da América Latina, acho que das Américas, né? Que é o Aconcagua, que está na Cordilheira dos Andes, está na nossa América do Sul, perto de Mendoza, que é uma cidade que eu fui visitar. E aquela montanha, assim, eu acho que conversa muito, enfim, conversou muito comigo, sabe? Falou muita coisa para mim em silêncio, sabe? Sei lá, foi... E é um pouco isso que acontece com os escritores e as escritoras, né? O Hemingway saindo para pescar, o Cortázar colocando um disco de jazz e passando uma tarde, uma noite ouvindo jazz e fumando o seu cigarrinho na época em que isso ainda, né, era possível e tal, né? Esse segundo semestre, então, a partir de agosto, eu tive uma conversa em junho. Acho que junho mudou tudo assim para o meu ano, porque eu conversei com uma editora. Essa editora se mostrou relativamente interessada, né? Claro, os editores eles precisam se resguardar, evidentemente. Eu não sei o que eu vou fazer, né? A gente não sabe o produto final dessa obra, mas teve um sinal de interesse. Isso me ajudou muito. Isso me colocou muito nos eixos, assim, sabe? Então, eu consegui estruturar a minha obra. Eu defini os meus capítulos, né? E as leituras por estes capítulos, né? Então, em julho, eu saí de férias, viajei em lua de mel, né? Eu casei em março, viajei em lua de mel em julho. Então, em agosto, eu escrevi o primeiro capítulo de 7, né? Entreguei para a editora. Em setembro, eu fiz leituras, várias leituras. Em outubro, eu escrevi o segundo capítulo. Tive uma segunda conversa com a editora. Em novembro, eu reli o primeiro capítulo, né? Resolvi reescrever, olha só. E comecei a esboçar o capítulo 6 desse livro, né? E agora eu estou num estágio em que eu vou retomar, vou reescrever, terminar de reescrever esse primeiro capítulo. Eu acho que isso vai tomar umas 2 semanas, né? Vou fazer mais leituras e pretendo que em janeiro eu reescreva o segundo capítulo. E aí eu vou ter 2 capítulos e um ensaio do 6º concluídos até o fim de janeiro, né? Eu gosto disso. Eu acho que tá muito bom, assim, tá muito bom. Os livros que eu tô lendo são muito interessantes, sabe? Eu acho que poder fazer isso com uma certa tranquilidade, com consistência, poder voltar a revisitar, olhar aquilo por todos os ângulos que você pode imaginar, sabe? Não se deixar levar pelo canto das sereias da sua própria prosa, porque muitas vezes a gente se deixa levar, muitas vezes a gente embarca numa viagem, escreve, e quando vai ver, sei lá, deixa a coisa na gaveta, retoma, aquilo lá não aquilo foi uma viagem, entende? Às vezes necessária, às vezes importante, às vezes serviu para você reunir coisas, para você, vamos dizer, colocar num mesmo texto seu certos elementos que você quer discutir, mas às vezes isso que você chamou de capítulo não é aquilo que você queira apresentar. E que bom que você está enxergando isso, né? E você está aí para poder refazer isso, sabe? Não é para dizer, não, vai ficar assim. Não, você está aí para... É isso. O que mais importante a gente vai fazer além disso, né? Claro, e além de estar com as pessoas que a gente ama, nossos filhos, nossa avó, nossos irmãos, a natureza, etc. A natureza que somos, né? E eu acho que, concluindo aqui essa conversa, esse projeto, assim,
eu gostaria de deixar claro que essa, às vezes, ilusória ideia de linha reta, que um post de 30 de janeiro de 2024, né, sugere, né, de que vai ser uma linha reta, né, de que vai ser algo sossegado, uma ideia cinematográfica de Tai Chi Chuan, não é? Sabe aquela coisa de persistência, né? O tempo passando no desenho animado, não é assim que funciona, né? Não é uma linha reta, é muito mais como uma gincana físico-emocional, psicossomática, feita de insights, de melancolias, de crises de identidade, de confusão e de reorientação, né? Mas tudo isso é para mim uma obsessão. Eu acho que para um autor, para uma autora, precisa ser, né, uma obsessão, né? Por quê? Porque nos instiga, porque nos faz companhia, porque nos leva adiante, né? E porque é isso que a gente tem. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima semana. Até mais. Tchau!